Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai verificar mais algumas equações da reta, tá? Na aula anterior a gente viu a equação fundamental da reta e agora nessa aula a gente vai construir pelo menos mais duas equações para a nossa reta aí, beleza galera? Bom, e a ideia é a seguinte, tá? A gente vai partir sempre da equação fundamental, tá? Então a gente construiu a equação fundamental da reta, que era alguma coisa do tipo y menos um y de um ponto conhecido, tá? Igual ao coeficiente angular, tá? Que multiplicava um x qualquer menos um x de um ponto conhecido, tá? Essa era a nossa equação fundamental da reta, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma brincadinha aqui, tá? E ver o que acontece, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vamos pegar esse y menos y do ponto conhecido igual. Vamos distribuir esse m aqui, tá? Então, usando a propriedade distributiva, a gente vai ter o seguinte, m vezes x menos m vezes x do ponto conhecido, beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, esse yp aqui, tá, que está subtraindo, eu vou passar ele para lá somando. Eu vou obter o seguinte, y igual m vezes x, tá, menos m vezes o nosso x do ponto conhecido, mais o nosso y do ponto conhecido. Tudo bem, galera? Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, tá? Quando a gente faz a equação fundamental aqui, esse cara aqui é um cara genérico, esse y é uma variável, né? Esse yb é uma coordenada do ponto que a gente conhece, então esse aqui é um número, tá? Esse m também é um número, tá? Tanto que ele é o nosso coeficiente angular, tudo bem? Esse x aqui fica variável, tá? E esse xp é a abscissa do ponto conhecido, então esse cara aqui também é um número, tá? Então quando eu abro aqui embaixo, esse cara aqui é só y, ele é um cara genérico, tá? Esse cara aqui é um valor numérico, só que ele está multiplicando a variável x, tá? Então aqui eu vou ficar exatamente com m vezes x, ok? Já aqui, quando eu estou subtraindo, tá, galera? A gente tem o seguinte, esse m vezes x do ponto conhecido, isso aqui vai dar um valor numérico, tá? E esse yp também é um valor numérico, então isso aqui é um número, isso aqui é um número e isso aqui é um número, tá? Quando eu faço toda essa operação aqui, eu vou obter exatamente um número, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, que esse número, tá? Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Que vai ficar assim, y igual a m vezes x, tá? E aqui eu vou dizer o seguinte, que todo o resultado que der aqui é um valor numérico n, tá? Por que eu estou chamando de n? Esse n é o resultado do que tiver aqui. Professor, mas ali era menos, o senhor colocou mais. Não. Eu coloquei, sim, de fato era menos, eu coloquei mais, tá? Só que esse valor numérico aqui, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Então, quando eu coloco mais n, tá? Isso aqui vai depender do valor que ele deu aqui, tá, galera? Então, essa forma que a gente escreveu aqui, tá? A gente vai ter assim, y, que vai ficar y mesmo, né? Um y genérico. Esse m, que é o nosso coeficiente angular. Esse cara aqui é variável, né? É só x. E esse cara aqui vai ser um número, tá? Esse m e esse n vão ser números, tá, galera? E a gente vai chamar esses caras aí, tá? De coeficientes, tá? Esse cara aqui a gente já sabe que ele é o coeficiente angular, tudo bem? E esse número que a gente obteve aqui, a gente vai chamar ele de coeficiente linear da nossa reta, tá? Então, quando a gente fizer isso aqui, a gente vai ter y igual a um número que multiplica x mais um outro número, tá? Esse cara aqui
a gente vai chamar ele de coeficiente angular. A gente já sabe que ele é o coeficiente angular, né? Então, esse cara aqui é o coeficiente angular, certo? E esse cara aqui, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Esse verde não aparece muito, esse cara aqui pode ser. E esse cara aqui ele vai ser o nosso coeficiente linear, certo? E essa equação aqui, tá, galera? Do jeito que ela se encontra aí, a gente diz que ela é a equação reduzida da reta, tá? Então, do jeitinho que ela ficou aqui, tá, galera? A gente vai chamar isso aqui tudo de equação reduzida da reta, tá? Então, essa é a nossa equação reduzida da reta. Vocês vão encontrar nos livros essa forma aqui de expressar a equação da reta como sendo chamada de equação reduzida, beleza, galera? Então, aqui a gente tem o coeficiente angular e o coeficiente linear, beleza, galera? Então, resumindo a história, é você deixar y em função de todo o resto. O cara que ficar multiplicando x é o coeficiente angular. E o cara que ficar somando aqui sozinho é o coeficiente linear. Beleza, galerinha? Uma coisa legal sobre essa equação reduzida aqui, tá, galera? É que, veja bem, independente do nosso coeficiente angular, se a gente toma x igual a zero, a gente vai ter y igual a n, tá? Então, esse cara aqui, ó, vai sempre ficar sozinho quando o meu x for zero. O que isso significa lá no plano cartesiano? Que sempre quando x for zero, o y vai ser n, ou seja, esse cara aqui é o valor de y em que a reta intersecta o eixo das ordenadas, que intersecta o eixo y. Tudo bem, galera? Bom, eu acho que da equação da equação reduzida é isso aqui, tá? Agora a gente vai falar de uma outra equaçãozinha da reta aí, tá, galera? Então, vamos dar sequência aí, tá? Se a gente pega essa equação reduzida, tá, galera? Então, a minha equação reduzida, a gente já sabe que é y igual a n vezes x mais um n, né? E é coeficiente angular, coeficiente linear. Se a gente pegar esse cara aqui, tá? E a gente isolar todo mundo na esquerda, eu vou ter uma coisa do seguinte tipo, tá? Eu vou ter algo do tipo assim, y menos mx menos n igual a zero, tá? Não necessariamente exatamente dessa forma, tá? Mas quando a gente deixar desse jeitinho aqui, tá, igualado a zero, a gente vai dizer que a gente tem a equação geral da reta, tá? Então, quando a gente deixar igual a zero, tá, todo mundo isolado aqui na esquerda, a gente vai obter a equação geral da nossa reta, belezinha? Então, mais uma equação que a gente tem da nossa reta aí, tá? Então, se a gente tem desse jeito aqui, a gente vai obter a equação geral da reta. Então, a equação geral da nossa reta, tudo bem? Se eu fosse fazer um exemplo prático aqui, tá? A gente procederia mais ou menos da seguinte forma, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse uma reta R, tá? E essa reta tem coeficiente angular igual a 2 e passa pelo ponto de coordenadas 2 e 3, certo? Então, vamos supor que essas são as informações da nossa reta. Lembra na aula passada, né, que eu falei que para
construir a equação de uma reta, basta que a gente conheça um ponto e o coeficiente angular dela, né? Com esses dados aqui, a gente já consegue fabricar a equação fundamental dela, né? Como é que era a equação fundamental? A gente pegaria assim, o y menos o y do ponto conhecido, que no caso é 3, tá? Igual ao coeficiente angular, que seria o nosso 2, perdão, colocando N aqui, né? Seria o 2, né? Que multiplica x menos o x do ponto conhecido. Então, ficaria x menos o x do ponto conhecido, que é 2. Tudo bem? Essa equação que a gente acabou de obter aqui seria a nossa equação fundamental. Certo? Se eu quisesse a equação reduzida dessa reta, tá? O que eu deveria fazer para obter ela? Para obter a equação reduzida, basta eu isolar o meu y, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu tivesse, se eu isolasse esse y, tá? Colocasse assim, y igual, certo? Desse lado aqui, eu ia obter o seguinte, 2 vezes x, que dá 2x, certo? 2 vezes menos 2 daria menos 4, né? Vou fazer um rascunho aqui por enquanto. Menos 4. Esse 3 aqui que está menos, passaria para lá assim, mais 3. Certo, galera? Só que, fazendo um remendo aqui, né? O que eu fiz? Eu multipliquei o 2 pelo x, distribuí, né? 2 vezes 2 deu menos 4. Esse 3 estava menos, passou para lá mais. Só que quando eu for resolver esse camarada aqui, ó, né? Vai ficar assim, menos 4 mais 3, o resultado disso aqui é menos 1, né? Então aqui eu poderia escrever só assim, 2x menos 1, beleza? E essa forma que a gente obteve aqui seria a nossa equação reduzida da reta. Então, essa aqui seria a nossa equação reduzida, né? Certo? E se eu quisesse obter a equação geral da reta, eu só tenho que isolar todo mundo aqui do lado esquerdo, deixar a equação igual a zero, tá? Então, como é que eu ficaria? Eu teria alguma coisa do tipo assim, 2x, certo? 2x, o y eu vou passar para lá assim, menos y, tá? Esse menos 1 já estava ali, menos 1. Isso aqui igual a 0, né? Seria a mesma coisa que trazer o 2x para cá negativo e depois multiplicar todo mundo por menos 1. Mas na real só levei o y para o lado negativo, né? Fica mais prático. Então ficaria 2x menos y menos 1 igual a 0. E essa aqui seria a nossa equação geral da nossa reta, tá? Então, no fundo, todo mundo deriva, né? Todas as equações ali que a gente viu agora derivam da equação fundamental, tá? Mas dependendo da forma como a gente coloca elas aí, elas podem ser conhecidas por nomes diferentes. Beleza, galerinha? Eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula.